Bom dia, galera. Hoje o nosso tema é o arrependimento, uma mente transformada. Até agora, vimos no capítulo 8 de Romanos que sempre teremos uma escolha a fazer. Ou andamos e inclinamos nossa mente para a carne ou para o espírito. Perceba que, entre a carne e o espírito, existe a mente. Ela é a personagem principal dessa história. A mente pode fazer-nos desfrutar da vida e paz ou de morte. Tudo dependerá da escolha que fazemos todos os dias. O que você vai desfrutar hoje? Seu dia será cheio de paz? Isso depende do que você faz com a sua mente. Você decide. Nesse sentido, temos alertado constantemente, nos últimos tempos, sobre a necessidade de arrependimento em nosso meio. Com isso, não queremos dizer simplesmente arrepender-se de pecados ou de coisas essencialmente negativas, pois arrependimento significa, no grego, a mudança na maneira de pensar. Metanoia, mudança de mente. A igreja vive uma nova fase, em um novo momento. Muitos líderes, como eu, cresceram na década de 70, achando que aquele tempo era terrível e que os 4 jovens cabeludos que formavam uma famosa banda de rock daquele tempo eram do diabo. Comparado aos tempos em que vivemos hoje, a década de 70 parece ter sido um paraíso. E aqueles jovens músicos santinhos perto das atuais bandas de música. São tempos diferentes. No nosso meio, há muitos líderes saudosistas que querem servir a igreja em 2018 com a cabeça dos anos 70. O que precisa acontecer? Todos precisamos arrepender-nos. Precisamos de mudança, de transformação em nossa mente, mudar nossa maneira de pensar, a maneira como cuidamos da igreja, a forma como aprendemos. Não pense somente em você. Se Deus o tem abençoado com saúde, valorize essa bênção e vá servi-lo. Saia para pregar o evangelho, para visitar os irmãos, ler e encher-se da palavra de Deus. Seja luz para o mundo. Se puder viajar e sair para ajudar as igrejas menores, que está esperando? Um anjo descer do céu para dizer o que fazer? Em coordenação com a liderança de sua igreja, saia para a expansão, para levantar igrejas nas cidades, onde ainda não há o testemunho do Senhor. É-lhe muito difícil fazer isso? E visitar aquele irmão que você nunca visitou? Talvez você nunca tenha saído da sua casa para fazer isso. É por isso que afirmamos: você precisa mudar a sua mente, precisa de arrependimento. A igreja precisa arrepender-se. Essa é a nossa vida, é para isso que estamos aqui hoje. Precisamos arrepender-nos, pois apesar de Deus ter condenado na carne o pecado e Jesus ser o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, em nossa experiência, o pecado não foi erradicado de nosso corpo. Isso somente acontecerá quando nosso corpo for glorificado. Até que isso aconteça, temos de decidir inclinar a nossa mente todos os dias para o Espírito, pois se a inclinarmos para a carne, estaremos sujeitos aos desejos daquilo que a Bíblia chama de corpo do pecado e o corpo desta morte. O corpo do pecado induz-nos a cometer aquilo que desagrada a Deus, pois é cheio de energia para pecar. Mas quando estamos buscando as coisas de Deus, essa energia desaparece e ele se torna um corpo morto, sem forças. Aqui, o vigor para ler a palavra, orar, ir às reuniões da igreja, visitar os irmãos e pregar o evangelho diminui até desaparecer. É o efeito do corpo desta morte. Vamos arrepender-nos disso também. Incline sua mente para o Espírito, e você experimentará a libertação imediata, tanto da energia que o induz a pecar, quanto da falta de vigor para buscar as coisas do Senhor. Lembre-se, a lei do Espírito da vida já o livrou da lei do pecado e da morte. Não vai livrá-lo, já livrou. Louvado seja o Senhor. Em Cristo somos mais que vencedores. E a pergunta de hoje é: diante dessa palavra, de que você precisa arrepender-se? Então, eu acredito que essa pergunta ela já foi respondida pelo próprio texto, né? E que se traduz na minha vida, na vida, né? Eu acredito que todos vocês também que estejam fazendo aí com a gente a nossa campanha, né? Que o texto fala que o nosso corpo ele é cheio de energia para pecar. Ou seja, muitas das vezes a gente acaba pecando em todos os momentos do nosso dia, né? Então, e muitas vezes a gente peca e não tem nem consciência do que fez ali, ou de certo ou de errado, o que falou, o que pensou. Mas quando a gente vai fazer ali a obra de Deus, parar para ouvir uma palavra, ler a Bíblia, fazer o bem, dar boas novas, né? Ou seja, dar boas notícias de esperança, de paz para outras pessoas, nós
Às vezes ficamos com preguiça, às vezes dizemos que estamos cansados, colocamos empecilhos. Então, isso sim é uma coisa que todos nós precisamos nos arrepender e mudar sempre dessa forma. Não a fim de que a gente busque não pecar, porque isso é impossível. Todos nós vamos pecar, né? Mas que a gente possa diminuir isso e aumentar a quantidade de vezes que a gente faz a obra para Deus, que é isso que Ele espera. Justamente. E qual seria o ponto-chave dessa palavra? Então, o ponto-chave é que nós devemos nos arrepender cada dia mais dos nossos pecados para que seja implantada em nós a lei do Espírito da vida, pois essa lei do Espírito da vida já nos livrou do pecado e da morte. Justamente. E tem que ter coragem, né, para se arrepender. Às vezes, muitos de nós, até eu mesmo já tive esse pensamento de que se arrepender de algo que você fez, de um pecado, né, que é do que se trata o texto, é demonstrar sinal de fraqueza, de diminuição, se sentir menor, inferior. Mas eu falo para vocês hoje que Deus quer que nós nos arrependamos dos nossos pecados, sim, para que nós possamos estar mais perto dele. E só dessa forma que nós vamos conseguir justamente que essa energia para pecar desapareça, que o nosso corpo de carne esteja morto, e sim o Espírito reine na nossa vida. Então não pense que porque você se arrependeu, você é fraco. Pelo contrário, você se fortalece em Cristo Jesus. E a leitura bíblica hoje vai começar em Romanos 6:6. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Próxima leitura é Romanos 7:24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A próxima leitura é em Romanos 8:2 e 3. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Próxima leitura é em 1 Coríntios 15, 53 e 54. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Certo, a próxima palavra é em Filipenses 3:21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém. E a nossa leitura com oração de hoje é em Romanos 12:2, que diz assim: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a palavra de Deus, ela quer que nós experimentemos essa vontade de Deus. E nós precisamos nos arrepender, né, para que nós possamos ter a nossa mente transformada. Então, de arrependimento em arrependimento pelos nossos pecados, nós vamos conseguir essa transformação da nossa mente e, assim, experimentar a perfeita vontade de Deus. Então, quando vocês forem orar pelo motivo que vocês colocaram, né, para o jejum de vocês, que vocês analisem cada um a si mesmo para entender o que é preciso se arrepender, né? Então, um bom dia para todo mundo e amanhã estaremos juntos novamente.